Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. Aqui abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo e questões tributárias como imposto de renda. Então, não fique com dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também no nosso WhatsApp 51 985 946 773. E no programa de hoje, um assunto também que sempre recebemos muitas perguntas aqui, é sobre direito de família e sucessões. E quem está conosco hoje é uma grande especialista no tema também, a doutora Carolina Guazelli. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, João. Boa noite. Bom, então, aqui então a primeira pergunta é do telespectador Cláudio. Quais são os poderes de um curador? Ele pode vender o imóvel da pessoa pelo qual responde? Doutora Carolina. Essa é uma excelente pergunta, João, e aparece seguido lá no escritório. O que acontece? A gente primeiro tem que pensar quem é o curador. O curador é um terceiro que ele foi eleito, pelo Poder Judiciário ou pela família para cuidar da pessoa curatelada. Porque a pessoa, quando ela é curatelada, significa que ela não pode exercer alguns atos da sua vida do cotidiano. É um terceiro, mas pode ser um familiar também? Exatamente. Pode ser um familiar ou pode ser uma pessoa que vai conseguir fazer um auxílio na parte administrativa, na parte de saúde. Então, essa figura do curador é uma figura de alguém para proteger o curatelado. E ele pode, então, fazer atos de administração, mas ele não pode fazer todos os tipos de atos sozinho. Alguns atos específicos, como por exemplo a venda de imóveis, ele precisa de um alvará judicial específico para aquele ato. Por quê? Porque quando tu vai pedir autorização judicial, tu tem que explicar para o juiz o porquê que tu precisa fazer a venda daquele imóvel. Por qual valor tu vai vender? Vai ser por um valor de mercado? Porque tem um mínimo que tem que ser cumprido. E ainda, esse dinheiro vai ser utilizado agora, e aí quando é um caso de utilização imediata, a gente já tem que levar para o juiz exatamente de que forma vai ser usado esse dinheiro. Não, Carol, não vai ser utilizado agora. Pois bem, então tem que ser depositado numa conta judicial e vai sendo sacado aos pouquinhos, sempre com justificativa do melhor interesse do curatelado. Muito bem, ótimos esclarecimentos aqui para o curador, que realmente é até bem comum alguns casos em que a pessoa, realmente conforme a idade, já não tem mais condições dela mesma gerir a sua vida, assim, administrativa, financeira, comprar remédios. Exato, e escolher o profissional, se deslocar. Às vezes as pessoas acham que a curatela, João, é só para os casos de pessoas com mais idade ou com alguma incapacidade em termos cognitivos, mas é muito interessante que a pessoa que gasta muito também pode ser curatelada só para efeitos patrimoniais. Isso é algo que, inclusive, tem crescido consideravelmente aqui no país, com o superendividamento. O curador, ele tem que prestar contas, e se ele tem que prestar contas, ele presta para quem? Para a família ou para o juiz? Então, o curador, ele vai prestar contas no tempo que sair na sentença, ou seja, que o juiz que determinou a curatela disser que precisa prestar. Mas se a gente for ali olhar o nosso Código Civil, o nosso Código de Processo Civil, vai dizer que pelo menos de 2 em 2 anos. E essa prestação de contas, ela tem que ser feita de forma que seja possível verificar qual era o patrimônio inicial que ingressou no patrimônio do curatelado e qual foi o final do mesmo, de uma forma bem contábil. Mas essa apresentação, na verdade, ela é feita para o promotor, para o Ministério Público, que ele age como um fiscal da legislação. Ele tem
ele é uma figura protetora do curatelado. Então, ele vai verificar essas contas, mas é claro, as contas só são realmente aprovadas quando, depois de passar para o Ministério Público, elas também são chanceladas, elas também têm o ok do juiz. Bom, temos agora a pergunta da Gabriela. Uma pessoa faleceu e deixou apenas a esposa e a mãe. Essa pessoa era casada pelo regime de comunhão universal de bens. Quanto ficaria da herança para a mãe e para a esposa, doutora Carolina? Também uma ótima pergunta. Acho que primeiro é bem legal a gente falar que por muitos anos o regime da comunhão universal de bens, ele foi o regime legal, ou seja, quando alguém ia lá casar, o regime que a lei dizia que se tu não escolhesse outro diferente, todo mundo ia ter o regime da comunhão universal de bens. Então tem muitos casos de pessoas casadas ainda por esse regime, principalmente esses casamentos mais antigos. Dito isso, como é que funciona, né? A gente tem um artigo chamado 1829, que é o artigo que traz a ordem que as pessoas vão receber a herança e quais vão ser as combinações da lei, vamos dizer assim. Quando a gente fala de ascendentes, ou seja, os nossos pais, nossos avós, né, as pessoas que vêm antes de nós, sempre que tem qualquer ascendente vivo e também exista um cônjuge, não importa o regime de bens, vai haver uma divisão igualitária. Mas aí tem uma certa pegadinha, vamos dizer assim, na questão do regime da comunhão universal. E qual é esta pegadinha? O regime da comunhão universal, assim, o universo, a gente já imagina uma coisa muito grande, né? Significa que existe um único bolo patrimonial durante o casamento. E a pessoa, cada um deles tem direito à metade por si próprio. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que olhar a totalidade do patrimônio do casal. A gente vai separar a metade que é da viúva, nesse caso específico, que é da viúva pelo direito próprio dela. E aí a gente vai olhar a outra metade, que era do falecido. Essa metade do falecido que a gente vai analisar e vai dividir novamente entre a viúva e o ascendente. Mas dessa vez a viúva não vai receber pelo direito próprio dela, que já foi separado, mas sim a título de herança. E qual a diferença disso? Porque nessa parte que ela recebe a título de herança, ela vai ter que pagar o imposto do inventário. E na parte que é dela por direito, não tem imposto, porque já é dela. Muito bem, ótimos esclarecimentos. Voltamos à pergunta agora do telespectador Clóvis. Queremos vender o imóvel que a minha mãe deixou. Ainda não foi feito o inventário e não havia testamento. Podemos realizar tal venda, doutora Carolina? Sim, pode fazer a venda, mas para a gente fazer uma venda de verdade, assim, para a gente pegar aquele documento que esteja escrito compra e venda, precisa primeiramente inventariar. E pode sim, se todos os herdeiros estiverem concordando, a gente pode fazer de forma extrajudicial num tabelionato de notas. Recentemente, João, inclusive, a gente teve uma alteração permitindo que até mesmo nos casos em que hajam incapazes, ou seja, crianças, adolescentes ou curatelados, como falamos antes, a gente pode fazer ainda assim de forma extrajudicial. É um procedimento um pouquinho diferente, né? Porque a gente vai ter a figura do Ministério Público participando, mas está autorizado. Ou seja, o que a gente sempre tem que se preocupar agora com essa alteração nova, quando a gente fala de inventário extrajudicial? Tem que ter a concordância de todos os herdeiros. Com o inventário feito de forma judicial ou extrajudicial, tanto faz, aí sim, e essa parte organizada que a gente teria a propriedade plena para poder vender. Mas existe também uma possibilidade que a lei traz para aqueles casos em que as pessoas precisam de alguma forma se desfazer antes do inventário, que chama cessão de direitos hereditários. Ela pode ser gratuita, que é uma doação, ou onerosa, que é quando ela é efetivamente uma compra e venda. Então, nesse caso, quando ainda não há um inventário, sim, você pode fazer uma cessão onerosa, sabendo que isso significa que quem comprou de ti através dessa cessão vai ter o poder de depois ingressar no inventário da tua família, ou até mesmo a pessoa mesmo começar o inventário. Por quê? Porque a partir do momento que ela compra de ti algo que ainda não está inventariado, ela tem
o interesse de inventariar para poder regularizar a sua propriedade. Muito bem. Temos agora a pergunta de um telespectador anônimo. A dissolução de uma união estável pode ser feita em cartório? E se não era registrada, o que pode ser feito, doutora Carolina? Perfeito. Bom, as situações das uniões estáveis no nosso país são sempre, né, matéria de muitas perguntas, porque a gente sabe que a grande maioria no nosso país vive em união estável, né? A união estável ela pode ser já reconhecida através de escrituras, documentos, inclusive documentos particulares, que as pessoas às vezes acham que precisa ter ido em um órgão público, mas não, um documento particular assinado com testemunhas já é entendido pela legislação como um documento apto a comprovar a união estável. Dito isso, nós podemos então fazer este reconhecimento até mesmo de forma retroativa, ou seja, vamos supor, eu começo uma união estável em 2014, mas em 2020 eu percebo que por algum motivo eu preciso formalizá-la. Eu posso fazer essa formalização a qualquer momento, inclusive depois dela ter terminado, que é o caso que o telespectador perguntou. A única coisa que a gente tem que se atentar é que o regime de bens não retroage. Então, a gente pode fazer um reconhecimento. Eu, Carol, declaro que estou em união estável desde 2014, porém, eu não posso selecionar um regime de bens diferente do regime de bens que a lei já aplicou para mim, de forma, né, imposta, porque, afinal, para que a gente possa mudar de regime, a gente tem que declarar desde o início. E com relação, então, a essa questão do cartório, né, do tabelionato de notas, sim, pode fazer de forma extrajudicial, desde que, novamente, haja concordância. Mesmo nos casos em que tenham filhos pequenos, agora se pode também fazer via tabelionato de forma extrajudicial. Todavia, a questão das crianças precisa ter sido resolvida primeiramente no Poder Judiciário, com o crivo do juiz, com o crivo do Ministério Público, para depois, com isso resolvido, a gente poder levar a parte dos pais, né, seja questão da união estável em si, que vai ser reconhecida e dissolvida no mesmo ato, no tabelionato de notas, nesse caso em específico. E a partilha dos bens, né, adquiridos onerosamente durante a relação, também vão ser partilhados neste momento. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Aqui nós falamos sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário, direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, já salva aí no seu aparelho o número 51 985 946 773. Hoje aqui no programa estamos falando sobre direito de família e sucessões e quem está conosco hoje é a doutora Carolina Guazelli respondendo aqui as perguntas dos nossos telespectadores. Então já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da Beth. Estou para me divorciar e tenho bens adquiridos antes do casamento. Gostaria de saber se posso passar esses bens para os meus filhos, pois eu não quero que o meu ex tenha direito a alguma coisa. Ele já tem outra família, casamos no regime comum de parcial de bens. Doutora Carolina. Então, Beth, nós precisamos ir com calma, porque a tua resposta ela vai por várias etapas. Então, vamos começar do começo. Com relação aos teus bens particulares, que são esses adquiridos anteriormente ao teu casamento pelo regime da comunhão parcial de bens, eles são só teus, de modo que, independentemente da dissolução, do teu divórcio, da tua separação, eles não vão ficar com o teu ex. Ou seja, essa manobra de passar para os teus filhos
para que ele não tenha direito não é necessária, porque a lei já está te protegendo nesse sentido. Mas vamos pensar nessa questão de passar para os seus filhos. Nesse caso, a gente precisa, assim, de todos os alertas possíveis. Porque se os seus filhos forem menores de idade, forem crianças ou adolescentes, quando a gente passa um bem para os nossos filhos, primeiro, a gente tem que pensar na questão tributária. Segundo, a gente tem que pensar na questão sucessória de herança, porque passar bens para os nossos filhos, dependendo de que forma e a que título, pode ser considerado um adiantamento de herança. E a gente tem que pensar se é isso que tu quer. Terceiro ponto, e muito importante, é o seguinte: a partir do momento que tu passa a propriedade de um bem que é teu para um terceiro, mesmo que esses terceiros sejam os teus filhos, tu perde a gestão sobre eles. E o que pode acontecer? Tu precisa vender esse imóvel por algum motivo. Vai ser difícil fazer essa venda, porque em casos de crianças e adolescentes que são proprietários, são donos de um imóvel, a gente não pode vender quando a gente quer ou só com a autorização dos pais. A gente precisa de um alvará judicial, ou seja, a gente precisa abrir um processo judicial que vai ser analisado pelo Ministério Público e pelo juiz. E o dinheiro, né, utilizado dessa venda de um imóvel de um menor, de uma criança ou um adolescente, ele precisa ser revertido em benefício do próprio, né, da própria criança ou adolescente, dos proprietários do imóvel. Então, não são raros os casos em que os pais acabam se arrependendo de fazer essa transferência patrimonial, porque depois gostariam de utilizar dos valores ou do próprio bem em seu benefício, e às vezes não conseguem, a depender de como foi feita essa transferência patrimonial. Então, tem que cuidar isso bem direitinho para ver se é o caso. Então, se for o objetivo simplesmente não dar esse risco do ex ter direito aos imóveis, no ideal é não fazer nada nesse caso, né? Exatamente. Nesse caso, considerando que ela era casada pelo regime da comunhão parcial de bens, que diz que tudo que for adquirido onerosamente durante a relação vai ser partilhável, e este imóvel é de antes, ela não corre nenhum risco, então ela não precisa fazer nenhum tipo de manobra. Bom, agora temos a pergunta da telespectadora Raquel. Queremos vender um imóvel que foi herdado por mim e meus irmãos. Acontece que estamos tendo dificuldades em fazer tal operação porque a esposa de um dos irmãos se recusa a assinar a venda. Precisamos realmente da assinatura dela para concretizar o negócio? Eles são casados em comunhão parcial de bens. Doutora Carolina. Sim, infelizmente precisa dessa autorização. Mas não te preocupa que tudo nessa vida tem salvação, e esse é um daqueles casos. A própria legislação traz de forma expressa que, nos casos em que a esposa ou o marido não quiserem fazer essa assinatura, não quiserem dar essa autorização para que o seu respectivo esposo ou esposa façam a venda, né, façam a alienação de um imóvel, a gente pode bater ali na porta do Poder Judiciário e pedir essa autorização. Existe um nome para essas coisas, né? A assinatura são as outorgas maritais ou uxórias, e a gente pode então pedir uma ação de suprimento judicial desse tipo de autorização. E aí o juiz vai ver, não, é uma herança do próprio marido, todos os outros herdeiros estão em concordância, e a gente vai dizer, ela vai lhe explicar o porquê que ela não quer, né, da assinatura dela, e o juiz vai decidir. E na grande maioria dos casos, a não ser que haja assim um prejuízo enorme para outra parte, os juízes tendem a autorizar nesses casos em que a herança é da pessoa que quer vender, né? E que todos os outros herdeiros estão em concordância, até porque a gente que trabalha com direito sucessório sabe que concordância entre herdeiros é uma coisa que não é todo dia, né? Então, se todos os herdeiros concordam, o juiz tende a seguir. Porque ela não tem direito sobre esse imóvel. Então, sobre o imóvel em si, pelo regime da comunhão parcial de bens, em sendo herança, em tese não, tá? Porém, ela teria direito aos frutos desse bem. Então, vamos supor... Aluguéis, então. Aluguéis, ou se a gente está falando aqui de uma terra rural, né? Também pode ser até o que a terra produz, enfim. Então, muitas vezes a pessoa não quer fazer esse tipo de autorização porque vê que o bem
tem algum tipo de projeção futura positiva e que pensa que esses valores vão ser importantes para a economia doméstica. Mas, enfim, né? Muito bem. Bom, temos agora a pergunta do Gabriel. O que fazer quando um bem do falecido não entrou no inventário, doutora Carolina? Então, quando a gente faz o inventário, né, a gente deveria trazer ali, ou seja, para o Poder Judiciário, no caso de inventário judicial, seja para o tabelião, nos casos de inventários extrajudiciais, todo o patrimônio. Até porque tanto as questões de impostos são calculados de acordo com a cota de cada herdeiro, né? Só que o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue trazer todo o acervo patrimonial de uma vez só. Seja porque em algum momento a gente nem sabia que esses imóveis existiam, que esses outros bens existiam. Pode ser porque era de muito difícil acesso, a gente não conseguia e precisava regularizar por algum motivo, de forma mais ágil, aquele patrimônio que a gente já conhecia e já estava com tudo pronto. Então, a gente tem a possibilidade de depois fazer o que a gente chama de sobrepartilha. Ou seja, não tem dinheiro para pagar todo o imposto também, né? Às vezes não tem dinheiro para pagar todo o imposto, às vezes assim, já aconteceu no escritório, inclusive. Estava tudo aqui no Rio Grande do Sul organizadinho. E tinha um bem no Espírito Santo irregular. Então, a gente precisava primeiro regularizar o bem, daí tinha toda a questão de ser no Espírito Santo, né? Todos os prazos diferentes. Então, o que a gente fez? Primeiro inventariou o que estava aqui e depois sobrepartilhou o imóvel do Espírito Santo. E isso também tem autorização expressa na lei. Então, não tem jeitinho aqui, está tudo ali na legislação. Bom, agora temos a pergunta da Paula. Sou filha única e os meus pais querem passar uma casa para o meu nome. Caso eu venha me separar do meu marido, ele terá direito sobre esse imóvel, doutora Carolina? Pode repetir a pergunta? Eu sou filha única e os meus pais querem passar uma casa para o meu nome. Caso eu venha me separar do meu marido, ele terá direito a essa casa? Olha, pela pergunta dela, o que eu entendo é que os pais querem fazer uma doação deste imóvel para ela, certo? Porque querem passar para o meu nome, significa que ela não vai comprar, significa que ela vai ganhar. Partindo desse pressuposto e imaginando que ela está casada pelo regime da comunhão parcial de bens, que novamente é o regime legal, que é aquele que, se tu não for lá escolher um regime diferente por uma escritura pública, é esse o regime que a lei diz que é de todo brasileiro, significa que um bem doado não integraria a partilha. Por quê? Porque pelo regime da comunhão parcial de bens, tudo que é adquirido onerosamente, sendo comprado ao longo da relação, é partilhado. Tudo que for de antes da relação ou que vier para o patrimônio de um, né, dos bens a título de doação ou herança são excluídos da partilha. Então, neste caso específico, se ela vai receber dos pais a título de doação, o marido dela não vai ter direito. Muito bem. Temos agora a pergunta de um anônimo. Fiz um financiamento para um apartamento 2 anos antes da minha união estável. Paguei tal financiamento por 10 anos. Durante o meu relacionamento, comprei uma casa e coloquei no nome da minha companheira. Agora estamos separados e já com outras famílias. Só que agora ela quer metade do meu apartamento. Ela tem direitos, doutora Carolina? Vixe, não é tão fácil assim essa pergunta quanto parece. Por quê? Porque diferente do caso anterior, que eu disse, é só olhar a legislação, esse caso a gente vai olhar a legislação e não vai achar a solução. A nossa lei, ela traz algumas coisas de forma bem ampla, bem aberta, o que traz, então, espaço para a interpretação do Poder Judiciário através, né, dos julgados, das jurisprudências. Esse caso específico dos imóveis financiados, eles variam muito de interpretação a depender do tribunal. Então, aqui no Rio Grande do Sul, existe um entendimento. Se a gente for para Santa Catarina, é outro entendimento. Se a gente for para São Paulo, é outro entendimento. E, além disso, tudo que é baseado em entendimentos pode ser modificado, certo? Porque a sociedade vai mudando, os juízes vão mudando também de interpretação a depender dos casos que eles vão pegando. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo,
as nossas câmaras tinham um posicionamento, uma forma de cálculo, e recentemente eles mudaram. Então, há uma insegurança jurídica considerável nesses casos. E já fica aqui o alerta de advogada e amiga. A gente tem como deixar essa situação insegura, bem segura, através do planejamento. Esse é o tipo de coisa que quando a gente vai casar, a gente já pode prever como vai ser feito. E como ele falou que o casamento, ele já tinha antes, poderia ter organizado. Então, pode ser que seja partilhado ou pode ser que não. Doutora Carolina, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Agradeço a nossa qualificada audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.